dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um novo de Deus entrando no nosso caminho, família, negócios, projetos e sonhos. Oramos também, Senhor, consagrando o dia de hoje a Ti e pedimos, traga o novo sobre o nosso dia. Novidades, Pai, boas notícias, portas se abrindo, oportunidades do céu. Oramos no nome de Jesus Cristo também, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê favor e perdoe nossos pecados, Pai, nos ajudando a melhorar, nos ajudando, Senhor, a cada vez estar mais próximos de Jesus, da Sua palavra, da Sua presença e da Sua vontade. E pedimos ao Espírito Santo, que o Espírito Santo nos guie em todas as coisas. Declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. Nos rendemos à Tua vontade e Te pedimos, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. No nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, que o novo de Deus toque em você. Estamos nesse propósito, orando para que o novo de Deus, ele se manifeste na nossa vida. Deus é aquele que pode fazer algo novo, algo não usual, algo totalmente incrível, extraordinário, surpreendente. É com Jesus. Quando Jesus estava nas bodas de Caná, foi isso que ele fez, transformou a água em vinho. Foi novidade. Foi novidade porque nunca se ouviu alguém transformar a água em vinho. Mas através de uma oração, o novo aconteceu. É isso que eu quero dizer para você. Quando você está em oração, coisas novas podem surgir na sua vida. E nós estamos crendo nisso. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus por um testemunho incrível. Eu abri esse testemunho agora pela manhã, o testemunho do Luciano. Inclusive, quero chamar a atenção para você que tem dificuldade de crer, para você que tem batalhas na mente por causa da fé. Olha esse testemunho. O Luciano: meu testemunho é que fui curado de um câncer no estômago. Ouço as suas orações todas as manhãs e noites. E em uma delas, ele orou por todos que estavam com problemas e até mesmo com câncer no estômago. Recebi a palavra com fé e fui curado em nome de Jesus. Estou curado. Gratidão a Deus e ao profeta pelas orações. Deus é fiel. Cura de câncer no estômago. É esse o Deus que eu acredito. É esse o Deus do sobrenatural. É esse o Deus dos milagres. Você que está me ouvindo, o Deus dos milagres, o Deus do sobrenatural opera em nossa vida. Por isso, creia que enquanto você está aqui nessa oração, Deus está operando na sua vida. Já deixa a tua curtida, por gentileza, aqui nessa oração e compartilha com 7 pessoas. Manda para 7 pessoas essa oração. E se você tem rede social, pega o link e compartilha nas tuas redes sociais. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra. Em João capítulo 3, do verso 1 em diante, diz: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, preste atenção, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero me deter nessa parte das Escrituras. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
A palavra ver o reino de Deus vem de eidos. Eidos significa perceber, perceber o espiritual, ativar o espiritual. Isso significa que quando eu nasço de novo, eu começo a ver o que eu não via. Eu começo a sentir o que eu não sentia. É ativado uma consciência espiritual que eu sempre tive, mas ela é despertada. Ela é despertada para ver o reino de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós temos essa capacidade incrível, essa capacidade sobrenatural de ver as coisas no reino de Deus. E isso faz com que você tenha uma consciência espiritual, lhe ajuda a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isso vai ajudar você a compreender de uma maneira diferente quando Deus começar a falar com você. Se eu pegar o meu antes de conhecer Jesus e o meu depois de conhecer Jesus, eu posso dizer para você que não foi apenas um conhecimento que me fez compreender a voz de Deus. Foi também isso que aconteceu no mundo espiritual. Eu passei a ver no reino de Deus. Eu passei a ver. E isso é o fato de nascer de novo que produziu essa visão espiritual, esse discernimento espiritual. Quando eu estava na igreja, quando eu fui pela primeira vez, e o pregador perguntou quem queria aceitar Jesus, eu não entendi nada que foi pregado. Eu sempre digo isso porque é um testemunho, é uma verdade, e eu sei que assim como eu, tem muita gente que muitas vezes chega numa igreja e não entende nada que foi pregado, parece que está totalmente bloqueado, cegado. Bem, eu estava assim. Só que quando o pregador perguntou quem quer aceitar Jesus, eu comecei a chorar. E eu fui levado à frente para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que naquele momento eu estava com meu coração aberto para nascer de novo e eu ouvi Jesus me chamar. Aconteceu comigo o que está escrito aqui. Eu nasci de novo. Eu comecei a ter uma consciência espiritual e a partir de então eu comecei a ter fome por Deus. A partir de então eu comecei a ter visões. A partir de então eu comecei a ter, o desejo de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, porque aconteceu o que está escrito aqui. Eu nasci de novo e eu comecei a ver o reino de Deus. Há pessoas que estão há anos na igreja, elas foram ativadas porque nasceram de novo, mas não conseguem ver o reino de Deus. E sabe por que elas não conseguem ver o reino de Deus? Porque ainda não entenderam o que aconteceu com elas. Não entenderam que o seu discernimento mudou. Eidos, como está escrito aqui, você passou a ver o reino de Deus, você passou a ter uma consciência espiritual. Você passou a ter sentidos espirituais despertos. Os seus sentidos espirituais já nasceram com você. Mas quando você nasce de novo, os seus sentidos espirituais, eles começam a funcionar. Então você tem uma visão espiritual, você tem uma audição espiritual, você tem um olfato espiritual, você tem um tato espiritual. Você tem os 5 sentidos físicos e os 5 sentidos espirituais. E esses sentidos, eles precisam estar despertos. E eles são despertos andando com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, preste atenção nisso, quando Jesus ressuscitou,
A Bíblia diz que ele andou junto com seus discípulos, com 2 deles, que estavam conversando sobre as coisas que estavam acontecendo. Só que eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus porque Jesus havia ressuscitado, estava numa outra forma. E enquanto Jesus conversava com eles e perguntava a respeito do que tinha acontecido, eles conversavam como se fosse com uma pessoa normal. E de repente Jesus desaparece dos olhos deles. E eles disseram: como que nós não nos demos conta que Ele estava aqui conosco? Porque enquanto Ele falava, nosso coração ardia. Ou seja, eidos. Você sente quando Deus está falando. Você sente. Eles disseram: nosso coração ardeu. O nosso coração queimou. Suas palavras mexeram conosco. Eidos, como está escrito aqui. Essa palavra grega, ela se refere a uma consciência espiritual, a uma percepção espiritual que todos nós que nascemos de novo temos. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pode ver no reino de Deus. Bem, eu passei a entender muitas coisas a partir do momento que eu tive esse despertar. É por isso que a Bíblia nos diz em Efésios 5,14, desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. A luz de Cristo, ela desperta. A luz de Cristo. O que você precisa é ter uma exposição maior à luz de Cristo para despertar o teu sentido espiritual. Aí você me pergunta, qual que é o objetivo de eu ter essa consciência espiritual? Bem, além de você discernir entre o que é Deus e o que não é Deus, você vai caminhar nesse mundo vendo as coisas. Ou seja, você começa a ver como as coisas espirituais se movimentam. Você começa a ter direções de Deus de forma mais apurada. Sabe, você não vive de forma mecânica, você começa a viver um sobrenatural de Deus diário na sua vida. Tem muita gente que nem sabe o que é viver um sobrenatural diário na sua vida, mas saiba que se você é cidadão do reino de Deus, esse é seu direito, é abrir os olhos para a realidade espiritual. É por isso que nós precisamos nos expor à luz de Jesus. Tem muitas pessoas que estão buscando ser doutores nas Escrituras. Eu acredito no conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito que tem que ter conhecimento, mas eu acredito que você tem que buscar experiências com Deus. Eu acredito que você tem que entrar no evangelho sobrenatural, no evangelho de poder, no evangelho de milagres. Eu acredito que você deve ver o reino de Deus. E era isso que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos. Quando você nascer de novo, você vai ver, você vai perceber, eido, o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem vê as coisas da maneira de Deus, quem começa a despertar para a realidade das coisas espirituais, começa a se tornar um vitorioso. E ele começa a desfrutar da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo. Algumas pessoas não têm nada de intimidade com o Espírito Santo, porque elas não descobriram ainda da realidade dele. Exatamente, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é muito mais do que você imagina. E quando nós acessamos isso, através da exposição a Jesus, e os nossos olhos espirituais são abertos, nossa consciência muda, nós passamos a caminhar não mais sem orientação, descobrimos nosso propósito, começamos a ser assertivos, sabemos para onde olhar, sabemos o que fazer e como lutar espiritualmente, e a realidade do reino de Deus
começa a fazer parte da nossa vida. É por isso que você precisa ter uma consciência espiritual. Se você tiver uma consciência espiritual, você verá tudo diferente. E nunca mais a sua vida será a mesma. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha lhe ajudado. Espero que essa palavra tenha sido, um start de Deus para você começar a se expor mais a Jesus. Aí você diz, como é que eu me exponho mais a Jesus? Passa mais tempo com Ele, em oração e na meditação da palavra. E começa a buscar experiências com Deus. Você verá como a sua vida vai ser outra vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho um anúncio muito especial. Hoje, às 19 horas, eu vou ter o Seminário Druins, hoje e amanhã, com convidados, inclusive, especiais que estarão conosco. Serão 2 dias incríveis. Seminário Druins, exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade de estar no Seminário Druins. É só você se tornar aluno da Academia. Vai no meu site www.viniciusseracete.com.br e se torne aluno da Academia Kindle Global. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Café com Jesus, o livro Sonhos e o livro Unção do Rompedor da minha esposa. Nossos livros estão no nosso site, você pode adquirir para crescer espiritualmente, para abrir mais ainda a tua visão. Amém? E também quero agradecer a todos os parceiros da televisão que têm nos ajudado. Gratidão pela vida de vocês. E a minha oração é para que o Senhor abençoe você mais e mais em nome de Jesus. Estar na televisão é um desafio, mas Deus tem sido fiel conosco. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério, nos ajudar na televisão, é só você ir no meu site e lá você vai encontrar formas de ser generoso e de contribuir também, certo? Todos os valores que as pessoas nos enviam, parceiros, é exclusivo para a televisão. E eu digo que mesmo que vocês nos ajudem, grande parte dos valores que vai para a televisão, nós levantamos pelo nosso próprio ministério. Então é desafiador, certo? Já teve meses que coloquei do meu próprio bolso para pagar a televisão. Então Deus conhece meu coração, Deus conhece a minha intenção também. E se você quiser ser uma coluna do nosso ministério, você já sabe o caminho, tá bom? Salmos 91, eu quero declarar esse salmo. Eu quero pedir também para você que está aí junto conosco, que você compartilhe com outras pessoas, que você abençoe a vida de outras pessoas, compartilhando com pelo menos 7 pessoas agora essa oração. Enquanto você compartilha, não esquece também de colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu estarei ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas a nossa oração. E mais uma vez, alunos da Academia Kindle, 19 horas, entramos ao vivo hoje, certo? Inclusive, dentro do Seminário Druins, vamos ter muita interação. Vocês vão ver como vai ser uma bênção, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente,
pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão de uma pessoa com a mão toda queimada. Essa pessoa ficou com uma cirurgia, uma cicatriz na mão direita, uma cicatriz muito feia. E eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor tem te dado muitos livramentos. O Senhor conhece teu coração e você tem pedido a Deus algo. Você tem pedido algo a Deus em favor de alguém da tua família que está enfrentando um grande desafio. Deus está dando vitória a essa pessoa. Amém? Através da tua vida, no nome de Jesus. Pega aí essa palavra, porque é uma palavra de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Eu também quero falar com a Cláudia Filippini. Deus tem projeto na tua vida, Cláudia Filippini. O Senhor tem projeto na tua vida e na tua casa. O Senhor está te honrando. E toda inveja, palavras malditas que foram ditas contra a tua vida estão por terra. O Senhor também me disse que você vai entrar por portas, que você tem orado e pedido ao Senhor. Amém? Você vai entrar por portas, portas de milagres, portas de extraordinário, em nome de Jesus. Há pessoas que estão com as mãos machucadas também e machucaram com as próprias unhas, pessoas que estão tensas, pessoas que estão dormindo angustiadas por causa de problemas. O Senhor está te dando livramento nesse momento, seja você quem for que está aí me ouvindo. Eu quero orar por você, já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que faz parte aqui desse propósito, que está orando para que o novo de Deus toque na sua vida. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor visita, Pai, cada pedido de oração. Visita, Pai, o clamor de cada pessoa, lágrima, o que cada um está orando, pedindo, falando ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, toca com teu poder agora. Toca com a tua graça. Toca com teu favor, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Oramos agora para que todo o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, não prospere, não avance. Que a mão do Senhor venha sobre ela, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o laço do diabo seja quebrado, o laço do inferno seja desfeito agora, e que o Senhor dê vitória a essa pessoa. Eu oro para que o novo de Deus toque na vida dessa pessoa, toque nas nossas vidas, Pai. Oramos por provisões especiais, oramos por milagres extraordinários, oramos por livramentos, oramos para que a graça do Senhor seja abundante e oramos, Pai, para que esse evangelho, para que esse sobrenatural alcance todos os lugares do mundo. Oramos, Pai, para que haja um avivamento dentro desse lar, para que haja salvação dentro dessa casa. Oramos pelo fortalecimento dos fracos, desanimados, por aqueles que estão depressivos, e que todo tipo de doença espiritual e física, emocional, também renda-se a Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o teu poder agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Nós oramos para que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana de grandes respostas, seja uma semana de grandes vitórias. Oramos para que essa semana nós possamos viver o extraordinário do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Também apresento, Pai, a família de cada pessoa, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor guarde, para que o Senhor abençoe mais e mais, e para que o Senhor conduza essa pessoa em plena paz e segurança. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, gente querida. Você toma posse dessa oração, você crê que Deus ouviu a nossa oração? Então compartilhe agora com 7 pessoas, 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês. E depois às 18 horas. Que Deus te abençoe